Parte 2 de Seu Nome é Importante. Intuitivamente me veio algo assim, que talvez os meus ouvintes não ficaram muito aceitativos ao primeiro vídeo falando desse assunto. Talvez, gera desconforto esse quase ataque à identidade pessoal. Vou corrigir aqui, ou melhor, suavizar. Tá? Eu vou colocar alguns pontos para você entender onde é que eu quero chegar. Numa entrevista de emprego, ali vão lhe perguntar seu nome e você vai responder. O seu nome é apenas para se dirigir a você, como se fosse um endereçamento, né? Como um endereço de e-mail. Para me mandar uma mensagem para a pessoa certa, o destinatário certo, eu preciso saber o correto e-mail. Mas apenas eu mandar, um ponto para um e-mail não responde nada. A importância é o que eu vou mandar, a mensagem que eu quero que chegue ao outro. Então a mensagem é mais importante que o endereço é apenas via. O que a gente fala aí do DNA, né? O que falamos também de o comportamento, né? O comportamento é uma expressão de algo que está dentro, mas pode também ser maquiado, né? Pode barrar, você não necessariamente vai estar expondo, mas uma hora ou outra vai transparecer, é aquilo da pressão, né? Pega uma pessoa extremamente calma, a pressione do externo para o interno, para uma hora ela explode. E se ela mesma estiver dando autopressões, de dentro para fora, vai acontecer o mesmo, só de sentidos inversos. Então, nessa entrevista, voltando lá, o principal para o empregador é o que é? Não é seu nome, é o que você faz. Ele quer muito saber de você qual a sua aptidão e relação com a vaga oferecida. Quando chega nessa etapa que você começa a ficar importante ou não para ele. Ele pergunta, qual é a sua experiência? Agora que tudo começa. Que pode ser decisivo em sua contratação ou dispensação. Quando você chega aí, você começa a despertar interesse no entrevistador. Ele vai ligando pontos, combina. Pode fazer parte do nosso quadro, né? Ou pelo menos vai deixar você em banho-maria num interesse potencial, né? Talvez vai ser o primeiro da lista a ser chamado. Mas isso estamos falando de um exemplo linear, como o ser humano prioriza importâncias em outro ser humano. Por você ser chamado de fulano de tal, e por acaso fulano de tal tem raiz lá no rei tal, né? Vamos dizer que você tem uma história de família, uma tradição, não te garante contratação, sim a sua aptidão. Porque senão o filho do burguês, o filho do acadêmico, do instruído, o filho do sacerdote da seita tal, seriam especiais. Eles teriam o mundo às suas mãos, não é? Mas não é isso que acontece. A coisa tem suas preliminares e minúcias. Não vai se colocar alguém leigo em algo importante, né? Às vezes até funções sérias, cujo dependem muitas outras existências, né? Muitas outras vidas. Por exemplo, o médico,
né, policial, bombeiro, o engenheiro, está lidando com riscos. Então não é possível colocar uma criança psicológica, né, só porque ela é filha ou pai ou parente do venerável tal, ou do famoso, né? Essas pessoas só sabem fazer aquilo ali. Elas não servem talvez para outras coisas, né? De uma abrangência mais, vamos dizer, holística, né? Global. Servem para se ocupar com aquilo ali e satisfazer com aquilo ali. Mas agora, se você pegar esse tipo de entrevista com seres não daqui, por exemplo, uma entrevista com uma hierarquia superior, ok, extrafísica, ela não é daqui. Ela vai fazer a mesma pergunta. Apesar que, dependendo do nível de consciência dela, a pergunta seria fortuita. Porque ela sabe quem você é. Um ser superior, ele vê cada um de nós como humanidade. Uma unidade. Quebrados daquela mesma inteligência. É o divino pluralizado ou multifacetado, né? Pedaços, cacos, ou seja, um mosaico que deve ser remontado. A paisagem só vai ter sentido quando remontar, por mais bela que seja. Então só temos utilidade universal unidos. Então essa hierarquia de entrevista, vamos dizer que você está a caminho da iniciação, iluminação, ou você já desencarnou. Se você estiver lúcido, né, vai ter uma parte que você é como a embriaguez. Por mais que você beba, é um reservatório de uma substância tal. Você vai ficar bem mal por um tempo, talvez coma, alcoólico, tudo mais. Mas um dia vai passar. Esse é o trânsito do post-mortem, as memórias. Extinguiu as memórias, chegou num nível em que não há mais o que recordar, reviver e reavaliar. Você acorda do leito de novo. Aí alguém lhe sacode e pergunta: quem é você? Se você responder: eu sou fulano de tal, você volta a entrar num estado de embriaguez de novo. Hipnótico. Fantasioso. Você continua de novo revivendo restos. Por quê? Porque a pergunta foi clara. O que é você? Se você já chegou na compreensão de que você é um ser humano e que aquilo que passou deixou tudo para trás, você começa a despertar interesse cósmico naquele ser que te entrevista. Mas ele sabe quem tu é. Ele sabe que você é uma humanidade e qual é a sua função. Ele lê nos seus arquivos, no seu aura, nos seus olhos, na sua alma, em tudo o que frutificou ou foi esterilizado no seu próprio coração. O que seja, se vingou ou não, ele saberá. Mas ele quer ouvir de você, para ver se você não mente, como numa entrevista. Se você mentir na entrevista, os empregadores sempre falam, é melhor falar a verdade que você não sabe fazer, e a gente ainda pode lhe reaproveitar, do que você mentir que faz na hora não fazer. E é perigoso isso. Perdão. Então, qual a diferença? Vocês chamaram fulano de tal e não saber fazer nada.
você não se encaixa com a função. Agora você tem uma oportunidade, né, ampla. Como é acima, é abaixo, e como é abaixo, é acima. E você mentir ali, eles vão ler a sua mentira. Porque os maiores psicólogos são as hierarquias cósmicas. Se eles não fossem exímios psicanalistas, aqueles que veem a sombra e a luz da psique, alma, eles não serviriam para ser os profissionais cósmicos que são, de construir o universo, dirigir seres, dirigir a empresa, ok? Só para você entender, para eles, você não tem nome, você não tem endereço, você não tem família. A família sua é eles. A sua casa é o universo. E o seu nome é humanidade. Ah, mas um nome monádico. O nome monádico geralmente é de comunidade. De qualquer forma, por mais separatista que você seja, em qualquer nível de consciência, você sempre será uma unidade. Paz reverencial a todos.